Dando continuidade à primeira parte do vídeo, a próxima carta é a carta número 11, é espiritualidade maior, chama o Menorá. Essa é uma carta que emite luz e positividade. Ela representa Deus, Orumilá, um mago ou um mestre espiritual, o qual o consulente crê. Então é uma energia superior, uma energia elevada, uma energia de pureza, né? Uma energia uma energia da fonte, né? Pode significar também um grande sol que ilumina todos no jogo. Em algumas jogadas, ela pode representar a coroa de um orixá. Deve-se prestar atenção em sua posição no jogo, pois pode ser que signifique a manifestação do anjo da guarda do consulente, que deseja trazer um recado ou dar um aviso. Ela é o oposto exato da carta 12, que significa a espiritualidade menor. Essa carta traz bons augúrios, amenizando de uma certa forma alguns dos significados negativos das cartas que a rodeiam, e mostra que o consulente está sendo abençoado. Caso essa carta inicie a cruz mística, indica que a luz de Deus está próxima do consulente e que ele pode crer na alegria do porvir. O Menorá ou candelabro é um dos símbolos mais conhecidos mencionados na Bíblia. No livro do Êxodo pode ser visto na história de como Moisés teve uma revelação divina no Monte Sinai, relativa à construção do tabernáculo, com detalhes sobre o seu interior e exterior, e como numa dessas partes se encaixava este candelabro ou Menorá. Próxima carta, o punhal, espiritualidade menor. Essa é uma carta mística e tensa, que pontua espiritualidade. Nela estão contidos tanto os amigos espirituais, quanto aqueles que devem ser tratados com cuidado e com parcimônia, pois podem ser eguns, encostos ou carregos. Pode ser também espíritos obsessores, né, gente? Tudo dependerá da sequência do jogo ou da jogada, que serão os termômetros das energias circundantes. Não se pode dizer que essa carta seja ruim, absolutamente. Existem demônios que trabalham em nome de Deus, e essa carta pode indicar a condição espiritual de alguma figura que a permeie. Como quando indica que a pessoa da qual se fala é alguém que está encarnado. Pode também indicar um Exu ou uma pombagira, mas como informo no começo do livro. Todas as cartas têm um significado diferente em cada posição na qual for lida, na horizontal, na diagonal, na vertical ou na hora de cruzar as cartas. Portanto, caso a cruz mística inicie com essa carta, significa que o consulente está num momento carnal. Essa carta refere-se aos espíritos intermediários que trabalham para a dimensão em que vivemos. São os chamados povos de caminho. São eles que materializam neste plano as ordens das hierarquias da luz. Vamos lá, carta número 13. Chama-se traição, a taça servida pela mão com um anel de cobra. Consegue ver, gente? Aqui tem um anel de cobra na mão da consulente, uma taça vermelha e está escrito traição. Essa carta emite vibrações fortes, sensuais e carnais, e por isso é uma carta que requer atenção em sua interpretação. Muitas vezes ela pode representar um desejo não confesso ou sinalizar várias formas de traições, como a de um cônjuge, amigo, patrão, sócio. Ela pode também indicar uma pessoa racional, alguém que, apesar de crer em Deus, vive com a cabeça e o coração voltados para fatos materiais. Ela pode significar desejo ou atração sexual. Muitas vezes o consulente não revela a verdadeira intenção da leitura. Nem sempre eles falam o que realmente eles querem saber, né? Às vezes fazem perguntas diferentes daquilo que eles querem, porque
Muitas vezes a pessoa não quer revelar aquilo que ela guarda no íntimo dela, né? Então, a maioria das vezes que a pessoa não quer revelar, às vezes a pessoa fala, joga aí e vê o que aparece, por exemplo, né? Então, as cartas, elas revelam coisas que estão ocultas, que a pessoa não revela, né? E através das leituras desse oráculo aqui, a gente consegue identificar muitas coisas, né? Então, essa é uma das coisas que a gente consegue identificar numa leitura. Geralmente, a pessoa que tá atraindo, né, alguém, por exemplo, né, gente, que não significa só isso, mas é um exemplo. A pessoa que tá atraindo, ela não vai chegar pra oraculista ou pra taróloga e falar, é que eu tô traindo o meu parceiro ou a minha parceira e eu quero saber se tem outra pessoa aí que vai, né, me amparar, se a minha parceira descobrir ou se meu parceiro descobrir, se essa pessoa que eu quero vai ficar comigo ou não, e etc. Então aí ele vai fazendo perguntas como se fosse assim, comendo pelas beiradas, até ele chegar a uma conclusão final, né? E muitas vezes não revela, mas a gente consegue ver, né? Que é qual a real intenção da pessoa, né? O que realmente ela quer falar. Então, às vezes a gente surpreende a pessoa dando uma resposta que mata a charada dela, né? Sem ela perguntar. É interessante que se analisa as cartas que a permeiam. Quer dizer que a gente não pode só colocar essa carta aqui também, né, gente, como traição, né? Porque aqui envolve também questões materiais, apego, né? Apego a questões materiais. Tem pessoas que são muito apegadas ao trabalho, muito apegadas ao dinheiro, ao status, à fama, né? Ao corpo também, né? São pessoas assim que se elas não como eu posso dizer assim, elas não focam em questões muito espirituais, elas focam mais em questões materiais, né? Que envolve dinheiro, fama, sexualidade, né? Poder material, né, gente? Poder aquisitivo, status, né? Envolve também a pessoa que gosta de aparecer, mostrar para o outro que ela tem ou que ela não tem, ou que ela é ou que ela não é determinadas, né, pessoa. Ela gosta de se promover, né, e mostrar que ela é a top do top, né, vamos dizer assim. E aí pode ser em qualquer aspecto da vida, né, gente? Tem gente que eu trabalho demais, eu sou um trabalhador, nossa, que tem um valor tão grande, ninguém trabalha o tanto que eu trabalho, né, por exemplo. Tem pessoa que é muito apegada no dinheiro e fica, nossa, mas eu vou gastar tantos reais numa coisinha que eu posso comprar ali na lojinha de R$1, né, muito mais barato. Deve-se observar as cartas ao redor para identificar de onde vêm as traições, né? Porque às vezes até a própria pessoa que é autossabotadora, né? Ela mesma se trai por causa do ego, né? Próxima carta é a carta número 14. Chama-se Grande Amor. Essa é uma carta de teor emotivo ou afetivo, que de certa forma necessita de outras cartas para ter o seu significado esclarecido. É uma carta que emite positividade, sendo capaz de neutralizar e amenizar os significados que tentem lhe desestabilizar. Essa carta indica bondade, boas intenções e amor sincero. Ladeada por certas cartas, pode indicar a presença de Oxum. Caso esta carta inicie a cruz mística, indica a chegada de uma nova amizade, de um amor sincero, de um emprego há muito almejado, ou de um acontecimento que alegrará a vida do consulente. É interessante que se observe as cartas circundantes para que seu significado possa ser melhor interpretado. Às vezes ela pode significar uma sociedade promissora, ou uma profunda simpatia entre amigos, quer dizer, um amor leal, verdadeiro, né, sincero, né, gente? A amizade é algo que é muito bonito, né? E que nem sempre acontece dentro dos relacionamentos, né, gente? Geralmente a gente tem um ótimo relacionamento afetivo, mas determinados pontos são muito bons, né? Mas a amizade às vezes deixa a desejar, né?
mas tudo bem. É só um exemplo que eu quero dizer, né? Na família também, né, gente? Às vezes a gente tem um vínculo mais forte com um irmão do que com outro, né? Ou com um pai do que com outro. É uma questão de afinidade, né? Vamos lá. Essa carta aqui é a carta número 15. Viagem ou mudança de vida. O triângulo e o ovo. Vê a imagem, né, gente? Dá pra ver a imagem? É um triângulo e um ovo. Interessante, né? Viagens, mudança de vida. Essa é uma carta de valor neutro e que contém em si um significado claro. Ela refere-se à mudança, viagem. Em um outro significado, pode denotar inconstância, indecisão. Pode referir-se a um lugar distante no estrangeiro ou até mesmo a um gringo ou alguém que tenha uma profissão como comissário de bordo ou a pessoas que trabalhem em navios ou sejam itinerantes. Seu significado varia conforme as cartas que a circundam. Numa de suas variações, essa carta pode apontar os orixás que regem o mar, a variação psíquica ou a inconstância de humor. Interessante, né, gente? Como uma bipolaridade ou até mesmo uma gravidez. Ela pode referir-se a qualquer campo da vida do consulente, inclusive quanto à mudança de opinião ou de ideia. Seu significado principal é de indicar mudança ou viagem como trabalho, residência, vida afetiva, religiosa e social. Que se observe as cartas circundantes ao redor. Carta número 16. O quadro de Palhacim. Alegrias e comemorações. Essa carta tem um ar alegre e descontraído, capaz de suavizar as cartas que a circundam. Pode até anunciar a chegada de uma criança ou sinalizar a breve realização de um sonho ou desejo. Caso essa carta inicie a cruz mística, indica a chegada de notícias surpreendentes. Mas para saber quais os tipos de surpresa, há necessidade de se observar as cartas envolvidas na jogada. Essa carta refere-se a alegrias, realizações em certos aspectos da vida do consulente. Carta número 17. A balança. Justiça ou equilíbrio emocional. Essa é uma carta neutra que pontua justiça e equilíbrio. Pode significar barreiras e empecilhos ou indicar também um advogado, um juiz, uma ação na justiça, um inventário ou um orixá, Xangô. Pode significar, pasmem, um tumor, um aneurisma ou um abscesso, ou a necessidade de equilíbrio e de cabeça fria para resolver assuntos de difícil solução. Quer dizer que ela pode indicar também questões da nossa vida que geram um desequilíbrio muito grande, né? Da nossa mente, do nosso corpo físico. Como eu havia dito, né, gente? As energias são duais, então ela pode tanto significar um lado positivo como o lado negativo da situação, né? E a posição também da carta na leitura, né, gente? Porque tem vários tipos de tiragens, né? E aí, de acordo com o significado da posição daquela carta, né? Por exemplo, se eu coloco como o aspecto principal, né, da leitura, a carta tema, vamos dizer assim. Aí cai essa carta. Então, ela vai indicar equilíbrio ou desequilíbrio de uma situação, né? Que em questão, que o fator principal é o quê? Ou trazer equilíbrio para essa situação, ou que essa situação está trazendo equilíbrio para a vida da pessoa. Né? E aí a gente analisando as cartas ao redor, por exemplo, a carta de bloqueio, né? Qual que é a carta de bloqueio? O que está gerando o desequilíbrio na vida da pessoa? Que é o bloqueio, né? Pode ser a carta da criança, né? Pode ser que a pessoa é infantil, imatura, inconsequente, então isso está gerando um desequilíbrio, né? Pode ser junto com a carta do vício, indicar que o que está gerando o desequilíbrio na vida da pessoa é o vício. Né? Quanto mais a gente vai jogando, né? Como diz o ditado, a prática leva à perfeição, né? Então, quanto mais a gente joga, né? Mais a gente aprende a fazer a interpretação das cartas, né? 18. A rosa vermelha. O nome dessa carta é Notícias Distantes por Caminhos Distantes. Essa é uma carta neutra coadjuvante que, além de pontuar tempo, quer dizer que demanda prazo, né? Demora, né? Porque o que está longe, o que está distante, às vezes demora para chegar, né, gente? Então, aconselha que se trabalhe a aceitação das limitações e intempéries da vida.
Ela aponta tanto lentidão quanto fatos antigos que se interligam aos atuais acontecimentos. Mais ou menos parecido com a carta da luva, né, gente? Pode indicar o retorno ou a presença ou a lembrança de pessoas que já estiveram presentes na vida do consulente, ou lembranças do passado que reaparecem. Indica também fatos antigos que marcaram a vida do consulente. Ao lado da carta número 9, pode indicar doença ou depressão. Problemas de ordem mediúnica que ocorrem ou que marcam há tempos a vida da pessoa, ou daquele que a pessoa é muito ligada. Também pode significar uma pessoa importante, né? Porque geralmente as leituras elas podem estar invertidas. Então, essa mensagem que vem dessa carta aqui também pode significar, né, que uma pessoa do interesse do consulente está passando por essa dificuldade aí, né? Em algumas jogadas, essa carta pode significar lentidão ou demora também, né? Como referência de tempo. Ela pode sinalizar acontecimentos do passado, bons ou ruins, relacionados a diversos assuntos. Referente a trabalho, família ou afetivo. As cartas circundantes devem ser analisadas para melhor interpretação do jogo. Eu vou diminuir um pouco a interpretação, né? Assim, uma parte do texto, uma pequena parte no final do texto, né? Para que o vídeo seja mais rápido, porque tem muita informação que é repetida, né? Então, onde está a informação repetida, quando vocês adquirirem o oráculo, vocês vão ter acesso, né? Aí vocês podem adquirir esse baralho aqui, simples, como eu adquiri, e depois vou adquirir o outro. Mas vocês podem adquirir o mais completinho, que é o que se chama Os Mistérios de Maria Padilha, né? Aí vocês vão ter na íntegra todas as orientações, tá bom? Isso é só uma prévia para vocês verem a importância desse oráculo, né? Eu achei que esse oráculo é um oráculo muito importante, né? Para as pessoas quebrarem certos tabus, né? E terem uma visão muito mais ampla da realidade, né? Porque a realidade está muito além daquilo que a gente conhece, né? Todos nós desconhecemos os mistérios do universo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que ainda tem muito para aprender, né? Eu gosto muito de estudar todos os tipos de linhas de pensamento, e eu achei que esse oráculo aqui ele é muito rico de informação. Vamos lá, carta número 19 é a carta do cigarro aceso. Chama-se vício ou teimosia. Entendam, né? Bem, que pode ser teimosia, né? Que é ego, e pode ser vício também, né? Que existem milhões de vícios, né, gente? Tem vício de falar mal dos outros, vício de bebida, vício de comida, vício de sexo, existem milhões de tipos de vício, né? Então aí vale para cada um como vai interpretar, né? Porque às vezes a gente não identifica um determinado assunto na nossa vida como vício, por exemplo, falar mal dos outros, isso é um vício, né? Para algumas pessoas, né? Tem gente que não consegue. Quando vê alguma coisa, a língua coça e a pessoa tem que falar, né? Isso é um vício e é algo muito tóxico, que é um dos piores vícios, que contamina não só a energia da pessoa que está falando, como a energia de quem está ouvindo aquilo que está sendo dito, e contamina a energia da pessoa de quem a gente está falando também, né? Então é uma coisa bem séria, né, gente? Então essa carta é tensa e requer atenção. Ela pontua desvios de conduta, compulsões e comportamentos não moderados ou fora dos padrões. Ela aconselha uma revisão quanto a pensamentos e ações que podem estar sendo doentios e mal direcionados. A carta pede que se tome cuidado com a permissividade. Em uma outra interpretação, pode se referir a uma necessidade de descarrego ou defumação da residência ou do próprio consulente, para que se exorcize as más influências astrais. No caso da permissividade, né, gente, que fala assim, permitir todo tipo de situação ou abuso, né? Tem pessoas que são extremamente passivas, que não se posicionam diante da vida, que permitem todo tipo de acontecimento
né, ao redor dela, dentro das relações dela, no dia a dia, na rotina. Então, a pessoa se isenta de responsabilidade por aquilo que está acontecendo ao redor dela, ela se torna passiva e permissiva, e pode cair o mundo ali em volta dela que ela não faz nada. Então, isso daí também é uma coisa muito ruim, né, gente? Porque a gente tem que sempre ter postura, ter posicionamento, né? E saber dizer não, saber dizer sim, cortar o que não tá positivo, o que não tá legal da nossa vida, né, gente? E saber fazer escolhas, né? Se eu não escolho, se eu não me posiciono, se eu não tomo decisão, então eu tô sendo uma pessoa permissiva, né? Carta número 20. A luz vermelha acesa. Chama-se perigo no caminho, dificuldades. Esta é uma carta tensa que pode indicar perigo. Essa carta é um alerta para situações de risco. Pode ser também que pensamentos negativos estejam se insinuando para deter a vitória do consulente. Olha que interessante, né, gente? Ela pede também que o consulente tome certos cuidados na área de segurança pessoal. Então, aqui fala sobre os pensamentos negativos, né, gente? Às vezes a gente está quase recebendo uma bênção que a espiritualidade traz, né, para nós, muitas vezes por merecimento. Mas se a pessoa tem muito pensamento negativo, o que ela faz? Ela afasta a bênção. Então aqui tá falando sobre isso, né? Que a pessoa às vezes não percebe, né, que tem aquele comportamento pernicioso de sempre olhar o lado negativo das coisas, de sempre ter medo das coisas, né? O medo é uma coisa muito ruim, né? Que gera muito pensamento negativo. Então, muitas vezes a gente não consegue identificar a origem dos nossos problemas, né? Mas na maioria das vezes o problema quem atrai somos nós mesmos, com a nossa própria conduta, a nossa forma de pensar ou de agir, né? Com a nossa permissividade ou com o nosso ego, né? E a gente geralmente culpa o outro, culpa Deus, culpa a situação, culpa o diabo, né? Mas na maioria das vezes somos nós. Então essa carta aqui é um tipo de um alerta, né? Que para algum tipo de acontecimento inesperado que pode acontecer na vida do consulente, que pode ser causado por situações externas, né? Então fica atento, analisa, pesquisa o que está acontecendo na vida da pessoa, né? Ela tem que analisar, né? Ver se está acontecendo alguma coisa negativa na vida dela, né? Que pode trazer algum tipo de consequência, ou pode ser a própria pessoa mesmo, né? Tomar cuidado, né, gente? Cuidado e se proteger também, né, gente? Porque às vezes a gente se coloca em situações de risco por inocência ou por inconsequência, tá? Então, tudo que é demais faz mal. Até a inocência demais, né, gente? Chega uma hora que a pessoa tem que acordar, né? É inocente demais também não dá, né? Carta número 21. Casamento. O véu da noiva. Essa carta é neutra e autoexplicativa. Ao lado de outras cartas, seu significado pode se alterar, mas sem perder sua essência original. Então, mais do mesmo, né, gente? Observar as cartas ao redor e etc. Carta número 22. As mãos em cumprimento. União ou negócios que chegam. Essa carta é neutra e coadjuvante, que pontua negócios e profissão. Apesar de poder ter seu significado alterado quando circundada por cartas negativas, ela sinaliza a chegada de novas oportunidades financeiras e profissionais na vida do consulente, ou profissionais, né? Precisa-se também deixar claro que ela pode significar trabalho de cunho espiritual, né? Que aqui pode ser contrato espiritual também, né, gente? Ou missão espiritual, né? Ou acordos realizados, né, antes de vir para cá, para esse plano, né? Que antes da gente vir para cá, a gente faz determinados contratos, né? E para serem realizados aqui, quando a gente está aqui. Vamos lá para a próxima. Número 23, a carta da âncora. O nome da carta é Confirma, tá, gente? Essa carta tem um cunho de neutralidade e é a coadjuvante frente às cartas que a circundam. Quer dizer que ela é uma das cartas que auxiliam a interpretação das outras, né? Ela pode também representar algo que trava o caminho do consulente, conforme a jogada, né? Que a âncora, ela faz o quê? Ela prende, né, gente? Vamos lá, carta número 24. Pessoa intermediária. Tem uma
uma calça aqui, né? Uma perna de calça, né, gente? Vamos lá. Essa carta se refere a uma pessoa de energia masculina, que as cartas ao redor podem indicar que seja até mesmo um orixá, um protetor ou um inimigo, um egum, um obsessor, um perseguidor que acompanha o consulente. Aí vocês vão analisar. Carta número 25, a pessoa intermediária feminina, né, de energia feminina, né? Para mim, gente, pode indicar, nesse caso aqui, pode indicar um Exu ou um mentor espiritual, né? Pode se simbolizar também um antepassado da pessoa. Aqui, para mim, pode simbolizar o quê? Um orixá feminino, pode simbolizar uma pombagira, que pode ser uma colondina, uma pombagira de baixa evolução, né? Às vezes as colondinas, as energias de pombagira, elas trabalham também para ajudar muito gente, né? Então pode ser uma energia de um obsessor feminino, e que pode ser também de um espírito protetor, né? Que tá na frente, né? Aqui fala de pessoa intermediária, quer dizer que o consulente está sofrendo uma influência de uma terceira pessoa na vida dele, né? Que pode ser essa energia aqui. Se refere a uma mulher, ou uma energia feminina. Número 26 é a consulente, tá? No caso do homem, se sair essa carta, é a pessoa do interesse dele, né? Do homem ou se for mulher mesmo, pode ser a pessoa do interesse. Ou pode ser a própria pessoa, tá? O consulente. Tem duas energias femininas aqui, né? Uma pode simbolizar a pessoa, o consulente, e a outra pode simbolizar uma terceira pessoa da vida do consulente, que pode ser a mãe, a irmã, a rival, a amiga, ou uma energia de proteção. Carta número 27, o consulente. Então, como eu já disse, né, pode significar a própria pessoa ou a pessoa do interesse, com a leitura. Amigo fiel, aliado, carta número 28, a carta do cão. Amigo fiel, aliado, essa é uma carta neutra e coadjuvante. Ela pode significar a ajuda de um amigo fiel, carnal ou espiritual, como pode apontar um bom amigo. Em algumas jogadas, ela pode apontar a presença de um amigo espiritual junto ao consulente. Eu interpreto essa carta aqui, gente, também de um aspecto negativo, porque, como eu digo, tudo é dual. E também, gente, tem que analisar se essa carta se refere a uma pessoa que realmente é leal a vocês, né? Ou se é uma pessoa que é subserviente, sabe? Uma pessoa muito servil, aquela pessoa que é sempre muito boazinha, muito acolhedora, muito receptiva, né? Qual a intenção dessa pessoa? Né? O que realmente essa pessoa tem? Será que realmente ela tem boas intenções? Isso vai depender da carta que tiver do lado, né? Da destreza da pessoa que está interpretando, né? Porque às vezes a gente bate o olho e a gente também segue a intuição e sente, né, o significado da carta. Você já está dentro de um contexto da leitura ali, onde que você está desenrolando um tema e você está bem focado no desenvolvimento, no desenrolar daquela história que está sendo interpretada ali naquela leitura. E aí quando você vê a carta, você já intui se ela é positiva ou negativa, né? Carta número 29. É a carta da vitória. Chama-se a Estrela de Davi. Essa é uma carta positiva e autoexplicativa. Ela indica bênçãos e proteção espirituais que atuam na vida do consulente. Ao lado de uma figura pode indicar a presença de um santo protetor ou até mesmo de uma pessoa que pode atuar positivamente em algum aspecto da vida do consulente. Junto a uma carta negativa, seu significado pode se alterar, mas nunca tornar-se totalmente negativa, né? A ferradura. Essa é uma carta neutra e coadjuvante que interage junto com as cartas que a circundam. Carta número 31. Roubo ou perda, ou desgaste, ou pessoa perigosa. Chama-se o malandro. Essa carta indica roubos, perdas, desgaste ou pessoa perigosa. Ela tem um cunho tenso e em certas jogadas aponta para o significado espiritual.
Em algumas jogadas, que pode ser um obsessor, né, gente? Em algumas jogadas, ela aconselha que o consulente tenha cuidado com as transações em geral, como as de assinar contratos ou finalizar negociações diversas que requeiram sua assinatura ou em papéis de justiça. Em outras, ela pode significar a interferência de entidades espirituais ligadas ao povo cigano ou ao povo da rua. Tanto outros traçados em várias linhas, né? E há falantes espirituais que queiram pontuar ajuda ou alerta para perigo. Então, tem um lado positivo e tem um lado negativo, tá bom, gente? Como todas as cartas. Número 32, em casa, o nome da carta. A janela de casa. Em casa, em família, no íntimo, intimidade, suas próprias impressões. Essa carta é neutra e coadjuvante, que necessita de visualização das outras cartas circundantes, para que seja devidamente analisada. Se refere à família ou pessoas ao redor, né? Que pode ser interpretada como família, pode ser grupos, né? Por exemplo, grupos espirituais, que a gente tem muita intimidade e afinidade, ou grupos de estudo, né? Que tem muita intimidade, muita familiaridade, muita amizade, né? Pode ser também algo que o consulente guarda no íntimo dele, que é algo muito, né, de cunho muito íntimo, assim, né, que ele guarda lá no fundo, né? Próxima carta, Número 33. Pela porta da rua. Esta é uma carta neutra e autoexplicativa. Ela refere-se a questões que envolvam fatos ocorridos no trabalho, nas relações fora de casa, nos fatos com familiares que não residam com o consulente, mas que podem estar ligados ao lar, como questões que acontecem, por exemplo, na escola, onde o filho estuda, ou em local de trabalho. Pode indicar que um membro da família vai sair de casa para morar em outra residência ou em outro estado, em outro país. Carta número 34. Casamento feliz. As borboletas sobre a flor. É uma carta que é uma carta de teor emotivo ou afetivo e que de certa forma necessita de outras cartas para ter seu significado esclarecido. Mas de qualquer forma é uma carta que emite positividade, sendo capaz de neutralizar e amenizar os significados que tentem desestabilizar o consulente. Essa carta também pode indicar bondade, boas intenções, amor sincero e pode indicar a presença de alguém bem intencionado na vida do consulente. Carta número 35. Separação. O colar arrebentado. Ela tá quebradinha, tá? Tem aquela da união, né? Que ela tá de amor sólido, né? E tem essa daqui quebradinha. Essa é uma carta neutra e autoexplicativa. Ela evoca a separação, corte, rompimento, uma operação, drenagem em algum membro, morte de alguma pessoa ou afastamento dessa pessoa, corte por doença ou cura. Quer dizer, cortou um mal, né, também. Corte em um emprego ou extinção de um cargo. Como digo, né, sempre tem um aspecto dual, né. Pode ser algo que estava ruim, que foi cortado, ou pode ser algo bom, que foi perdido. Vamos lá, carta número 36. Vamos finalizar, gente, chegando no final. Que bom. Caminhos abertos. Carta número 36. Caminhos de sol. Significa caminhos abertos. Caminhos abertos. Essa carta tem um teor positivo e auspicioso que traz em si o crescimento e as boas expectativas de vida. Significa que o consulente sentirá uma nova força vital ou intelectual que o auxiliará em seus projetos, como se algo no que ele vinha trabalhando deslanchasse, incentivando emocionalmente. Pode indicar também o começo de um aprendizado, de uma língua estrangeira, ou até mesmo de uma expansão de consciência. Pode-se, inclusive, não descartar uma nova descoberta espiritual ou uma mudança em suas crenças religiosas. É importante que se observe as cartas que a circundam. Refere-se a crescimento espiritual, intelectual ou emocional do consulente. Algo chega para mudar as perspectivas de vidas, estimulando alegria e fé. Que lindo, né, gente? Tem uma frase que eu digo que, para mim, né, que acontece em determinadas ocasiões,
quando o desafio é grande demais, né? Tem um instante na nossa vida que transforma tudo. Então, tem momentos que a gente está sem motivação, sem esperança, sem alegria, né? Sem perspectiva, sem saber qual caminho, qual a direção. E aí vem aquela instrução divina e transforma tudo, e cura, e aperfeiçoa, e ilumina, enriquece a nossa vida. Então, um instante da nossa vida pode transformar tudo. Espero que vocês tenham gostado da interpretação, que seja útil para vocês. É uma experiência que eu estou fazendo e eu gosto sempre de poder transmitir, né, os meus conhecimentos adquiridos, pelo menos uma pequena parte. Eu tenho uma interpretação muito individual, eu transmito a informação da forma como eu interpreto e a minha interpretação é muito individual, cada um vai interpretar da forma que achar melhor. Eu acredito que vai enriquecer muito, né, para cada um de maneira diferente, tá bom, gente? E eu espero ter ajudado. Inscreva-se no canal, hein, gente? Deixa o like lá, se vocês, né, gostaram, para que eu possa trazer novas, né, resenhas de oráculos, porque é um assunto que me interessa muito, né? Eu gosto de me aprofundar muito nos estudos. Quando eu pego um oráculo, eu vou até o profundo ali, né? E aí, às vezes eu troco, às vezes eu tô estudando, por exemplo, runas, aí eu começo a estudar, aí a mente começa a ficar meio habitolada, daí eu troco, vou estudar o tarô egípcio, por exemplo, ou o oráculo cigano, até as cartas normais, o oráculo das deusas. Existem muitos tipos de oráculo. A pessoa que vai fazer o estudo, estudar aquilo que você se sente afinado com aquela energia. Tem pessoa que gosta de energia de orixá, então tem o oráculo dos orixás. Tem pessoa que gosta de energia de deusa, tem o oráculo das deusas. Tem pessoas que são mais astrológicas, tem o oráculo da lua, né? E tem pessoas que gostam dos estudos mais profundos, da gnose. Tem os oráculos tradicionais também, né, gente, que as pessoas costumam estudar a base, né, que é o fundamento ali, que é o... agora não me ocorre o nome, mas são duas linhas de pensamento, né, gente, que começa com a carta do louco e tarô que começa com a carta do mago. Então são duas linhas de pensamento diferentes, né? Tem muitos estudiosos aí, né, que foram desenvolvendo os conhecimentos e foram criando e foram traduzindo pra gente, né? Então tem várias linhas de pensamento. Eu sou muito leal à minha linha de pensamento. Eu tenho uma base espiritual muito sólida, né, que eu estudo há muitos anos e que eu trabalho com a espiritualidade há muitos anos, né? Fundamentos do conhecimento é algo que nunca vai acabar, né, gente? Se vocês querem se aprofundar nos estudos, sempre vai ter assunto importante e a gente tem que sempre se conectar com a energia que se afina com a nossa egrégora, né? Então tem pessoas que trabalham com linha só de orixás, tem Umbanda, tem Cabala, tem espiritualismo lá, mesa branca, né? Espiritismo, tem católico, tem vários segmentos aí, né, gente? E eu acredito que Deus está em todos os lugares, em todos os momentos, né, e em todos os corações, né, de todas as pessoas. Então, o que comanda a nossa vida não é a nossa religião, é a nossa espiritualidade, é a forma como eu me relaciono com Deus, né? Então, isso que é mais importante, né? Como a gente se relaciona. Então, eu respeito a minha individualidade, procuro seguir a minha linha de pensamento, né, e tento transmitir da melhor forma aquilo que eu aprendo, né? Que não é uma lei, tá, gente? Assim, o que eu aprendo é um ponto de vista individual meu, né, que eu transmito para vocês. E aí vocês vão adaptar com aquilo que vocês conhecem. E aí vocês vão julgar se realmente isso é legal, se tem fundamento ou não, né? E tirar suas próprias conclusões aí a respeito das linhas de pensamento, né? Porque tem pessoas que gostam de seguir uma determinada linha de pensamento, outras gostam de outras linhas de raciocínio, né? É importante a gente sempre ser leal
fiel àquilo que a gente crê, não tentar copiar o outro, né, gente? Porque às vezes eu vejo um vídeo bonitinho lá de uma pessoa que eu acho super interessante, legal, aí eu vou querer copiar aquilo, vai sair uma nhaca, porque eu tenho a minha essência. Então não adianta eu querer copiar o outro, eu tenho que fazer aquilo que é pertinente a mim, que é inerente a mim, que vem da minha essência, tá bom, gente? Então, eu desejo que todos vocês, né, possam se aperfeiçoar nos estudos de vocês aí e de acordo com a condição, a energia, se tiver favorável, aí eu vou trazer mais estudos para vocês de oráculos, tá bom? Muita paz, muito amor, muita prosperidade, muita abundância de realizações divinas na vida e nos caminhos de todos. Gratidão infinita, Momentum. Namastê.